Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com Lolo, Heloísa. Oi, tudo bom? Pra quem não sabe, a Heloísa é minha filha e hoje a gente quer compartilhar com vocês o que aconteceu com a Heloísa, como a gente lidou com essa situação, que vocês já devem ter visto pelo título do vídeo, né? E fazer um alerta, deixar aqui em aberto um alerta para todas as mães, pais, todas as pessoas. Pode acontecer com qualquer família, com qualquer pessoa. E dizer para vocês que ao mínimo sinal, ao menor sinal de desconfiança que vocês tenham, vocês procurem ajuda. Só desculpa pelo barulho dos Eu cachorros. ia falar, eu até virei o olho aqui porque eu pensei, nossa, os cachorros, ó. Olha. Então, gente, o que aconteceu com a Heloísa foi que a Heloísa passou por um processo de anorexia. Para quem não sabe, anorexia é um distúrbio, né? É um distúrbio alimentar que a pessoa, ela se vê, pode ser tanto ela tem um peso a mais ou não, mas de qualquer modo ela se vê muito acima do peso. E nisso ela começa a parando de comer, Querendo fazer um regime, digamos, né? Um regime por conta própria. E gente, é impressionante, porque assim, isso é uma doença, tá? É uma doença que ela precisa ser tratada, ela precisa de profissionais específicos da área para poder ajudar, porque nós, assim, digo por mim, né? Eu não entendi, eu achava que às vezes era um pouco de exagero das pessoas, se achava gorda, mas é aqui, Sabe uma coisa, depois que a pessoa já entrou nisso, é como se virasse um jogo. Quanto mais tu consegue emagrecer, mais perder peso, é como se tu fosse ficar mais feliz. Vai indo, vai aumentando, vai diminuindo, menos e menos e menos, e parece que quanto menos tu pesa, mais bonita tu se sente, mais dentro do padrão. E eu queria contar pra vocês, então hoje a gente vai compartilhar aqui com vocês um pouquinho de como foi, como começou, e como a gente descobriu, como a gente tratou e como ela tá hoje, tá? Se ficar muito grande, a gente então, faz a gente vai, se nós achar que ficar muito grande esse vídeo, já era muito tempo que nós queria gravar, só que eu disse pra Heloísa, ela precisa estar assim, bem, que ela não tá 100% no peso que ela tava antes, mas hoje dá pra dizer que ela tá bem. Então, assim, hoje a gente decidiu gravar esse vídeo aqui e eu espero do fundo do meu coração que se você que tá vendo esse vídeo, você tá passando por esse processo, ou se você tem alguém na sua família, filho, qualquer pessoa, irmão, irmã, procure ajuda porque foi de, assim, extrema importância a gente ter procurado ajuda, né? Eu ficava maluca, eu não conseguia comer porque se eu fosse comer um grão parecia que ia ser o fim do mundo, eu não conseguia. Uma vez a mãe me deu um pratinho com melão, eu não conseguia, aquilo não entrava. Gente, então foi assim, ó, começou da seguinte maneira. A Heloísa, ela pesava 52 quilos, né? Na verdade, como é que eu posso dizer? Começou quando a gente voltou da França. Tipo assim, o desenrolar da história. Isso faz 4 anos já. Não. Sim, que voltou em 2015? 2016. 4 anos. E quando eu voltei, eu ainda tinha um corpo de criança. Bem de criança, eu tinha 11 anos. E nisso, quando eu cheguei aqui no Brasil, o meu corpo começou a mudar, começou a ficar mais, como é que eu digo, mais adolescente. Eu comecei a dar uma engordadinha, mas isso porque eu já ia começar a menstruar, né? Isso é importante, porque foi dizer isso porque foi a mudança do meu corpo. Eu comecei a engordar, dar uma engordadinha, queria mais corpo. E quando eu cheguei, eu tinha 47 quilos. E o meu corpo o meu peso ia aumentando. Foi de 47 para 48, 49. Quando chegou em 49, eu pensei, meu Deus, tudo bem, eu só não quero chegar a 50. Cheguei em 50, 51, 52, e nisso, tipo, ver o meu peso aumentando assim tão rápido, parecia que eu não vi o meu corpo, eu vi o meu peso só na balança, sabe? Não importava como o meu corpo estava, o que importava é o que estava na balança. Então, pera, eu me perdi agora que eu olhei pra ti. Eu vou dizer uma coisa, um alerta, não fica se pesando, porque eu me pesava o dia inteiro, eu comia alguma coisa e me pesava. A gente comia bastante X em São Miguel. Aí,
Antes de comer o X, eu me pesava pra ver se eu podia comer o X. Olha as ideias. Aí, e nisso eu vi o meu peso aumentando, porque quando a gente tava na França, não tinha balança. A gente não tinha balança em casa. Eu tinha. Eu só não me pesava. É porque isso não era importante pra ti lá, né? Aí depois eu era meio inchadinha, sabe? Mas isso assim, era normal. ela era... Eu tava mudando assim, meu corpo. Eu era fofinha. Bom, vocês não era fofinha, não era gorda. Vocês vão ver a foto aqui, a gente vai deixar a foto aqui pra vocês verem. Ela não era gorda. Ela nunca foi assim, de dizer assim, ela necessitava de ir sei lá, numa nutricionista pra fazer um regime. De jeito nenhum. Só que aquilo começou por ela ficar se pesando o tempo todo, né? E ela sempre comia muito bem. Ela comia bem. Arroz, feijão, batata, comia comida saudável, né? Eu comia bem. Comia como uma criança em desenvolvimento tinha que comer. Uhum. E quando chegou nos 52 quilos... Quando eu cheguei nos 52 quilos, eu meio que tive sabe? Eu falava pra mim mesmo, sabe? Eu pensava comigo mesmo, me olhava no espelho e eu falava, Heloísa, tu tá muito gorda, tu tem que emagrecer. Heloísa, tu tá muito gorda, tu tem que emagrecer, sabe? Aquele zum. E tem muito, sabe? Era 24 horas por dia. Até que eu decidi, não foi parar de comer, foi decidir emagrecer. Então eu queria comer, de manhã eu comia uma banana com granola e depois eu só comia o almoço. Mas isso foi um pouquinho mais depois. Primeiro eu fazia aqueles exercícios que tinha nos aplicativos, né? E foi indo assim. Eu fui, de meio-dia eu comia, digamos que eu comia umas 2 colheradas de lasanha, mais arroz, mais não sei o que. E eu passei a comer 1 colher de lasanha e aí pra eu me sentir cheia eu tomava um copão de suco. Então meio que eu me enganava. Eu enganava eu mesma e a minha família, porque eu dizia que eu estava bem, que eu dizia que eu estava saciada, mas eu não estava. O que eu comia depois? Chegava 4 horas da tarde, eu comia mais uma frutinha com granola e depois de noite eu comia pouco. Quando comia, não comia. Não comia quase nada. E isso foi tão rápido, mas tão rápido o emagrecimento dela. Eu não sabia que eu tava dentro disso. Tipo assim, eu conhecia a anorexia, a bulimia, eu sabia o que era porque eu tinha estudado na escola, mas eu não tinha noção que eu tinha entrado dentro disso. E aí quando eu percebi, a minha mãe um dia me disse assim, eu tava almoçando a minha mãe e ela serviu assim, mas isso aqui, uma bolinha de arroz e um pouquinho de feijão. E aí minha mãe disse assim, minha filha, tu tá percebendo como a Heloísa tá emagrecendo, ela não tá comendo direito essa menina. Eu comecei a olhar, as roupas dela ficava tudo assim, solta, sabe? E eu comecei a olhar, eu comecei a perceber e cada vez foi indo mais, quando a gente percebeu... Eu não comia coisas que eu comia antes, por exemplo, eu não comia mais pizza, eu não comia... Aí eu não comia mais X, eu não comia fritura, eu não comia... O que mais que eu não comia? Eu não queria comer carboidrato. Eu percebi num dia que a mãe me chamou e me mostrou uns vídeos de umas meninas relatando, dos vídeos no YouTube das meninas relatando como que foi quando elas entraram dentro da anorexia. E aí, mais ou menos vamos supor que no aniversário dela de 13 anos, ela tava com 52 quilos. Tava bem. Que ela faz aniversário tem dia 16 de junho. Isso foi no aniversário de 2018. Todo esse processo ali foi 2 anos que ela, tipo assim, ela conseguiu, ela mantinha o peso dela entre 50 e 52 quilos. Eu tava, no meu aniversário de 13 anos, eu tava com 52 e comi bem, né, no aniversário. E depois, em agosto, quando eu fui no aniversário de uma amiga minha, eu já tava com 48 quilos, eu acho, sabe? Foi, nesse meio tempo, eu emagreci. Então, de junho pra agosto, ela perdeu 4 quilos. De junho pra dezembro, até dezembro, ela tinha perdido 12 quilos. 12 quilos. E outra coisa, enquanto ela tava nesse emagrecimento, ela perdeu muita gordura, assim, né? Lógico, perdeu toda a gordura do corpo. A gordura boa, frio, né, que eles falam. Ela sentia muito frio. Eu perdia muito cabelo. Ela quase ficou careca de tanto cabelo que ela perdeu. Eu tenho uma foto também que, sabe, aqui era... Ela tinha as entradas, assim, ela não tinha mais cabelo aqui, assim, porque, claro, não tinha vitamina nenhuma mais, sabe? E daí, antes de achar que era, né, anorexia, eu pensei, de repente ela tá com pouco apetite. Eu dei um Aptivite. Um abridor, vamos dizer assim, um abridor de apetite pra ela. Eu levei, porque como ela tinha 13 anos,
Eu levei ela no médico, no pediatra, ele fez todos os exames, estava tudo certo com os exames dela. Ele falou, não tem nada. E aí a gente começou. Quando foi lá por outubro, ela já tinha perdido uns 8 quilos. Eu tava com uns 42 por aí. Mas tava muito magra. Aí a gente começou a ir na nutricionista. A gente contou tudo o que estava acontecendo e nisso eu queria melhorar, mas eu não queria melhorar, sabe? Eu queria melhorar, mas eu tinha medo de ficar gorda. Eu queria me sentir melhor, ver minha mãe feliz comigo, mas eu não queria engordar, me sentir gorda, sabe? Parecia que essa palavra não me deixava ver que eu engordar iria me deixar mais saudável. Tu imaginava que se tu engordasse, tu ia ficar feia e não ia ficar porque saudável. As pessoas veem como engordar, como ficar feia, e emagrecer, como ficar bonita. Tu vê, engordar parece uma palavra mais feia, emagrecer é uma palavra mais bonita. Mas isso é por causa do que as que a sociedade impõe, né? E nesse meio tempo, ela já tinha menstruado, né? Pela primeira vez. E ela parei parou conforme ela foi emagrecendo quase um ano. Sem menstruar, porque era parte de reações que a anorexia traz junto, né? E só uma coisa que eu queria lembrar, talvez eu não sei, ela nunca me falou, mas a bulimia é aquele ato da pessoa provocar o vômito, né? Isso tu não fazia, né? Eu nunca fiz, mas eu preciso ser sincera que eu tentei. Tentou? Tentei. Ainda bem que não deu certo. Então, a gente começou a buscar ajuda, né? Então foi assim que a pessoa foi atrás da nutricionista. Ela começou a fazer terapia, né? Mais ou menos um ano com a psicóloga. E a gente foi pro psiquiatra também, porque a psicóloga achou que ela precisava de um estimulante, né? Por causa dos meus sentimentos, como é que é? Meu, eu tava insuportável, sabe? Ela ficava muito nervosa, eu muito não brava, tinha muito paciência, mal-humorada. mas era porque passava os fome, hormônios, né? Fome, e eu não menstruava. E, meu, eu não conseguia aturar as pessoas. Eu tinha muito sono, eu não conseguia ficar fraca, muito tempo com o olho aberto. Meu, eu tratava a mãe muito mal. Eu tratava todo mundo muito mal. Eu tratei minhas amigas mal, eu briguei com elas. Então, eu sei que esse vídeo vai ficar longo, mas assim, a gente tá fazendo ele e abrindo o nosso coração pra vocês, falando coisas que talvez a gente não tenha falado. Muitas pessoas não sabem, né? Não viram a gente passar por isso, ou não entendem quando vê alguém passando por isso. Mas eu digo pra vocês que ela sofria muito, muito, muito com isso. E nós, como família, a gente sofria muito mais, porque a gente não podia fazer, tipo assim, o que a gente podia fazer era procurar ajuda. Mas por ela em si, assim, de dizer assim, se eu pudesse, eu pegava e faria, tipo, não sei. Mas o pior da recuperação é porque a gente não consegue comer, sabe? Ela chegava na hora de comer, dava ela tinha um aperto, assim, ela saía correndo, chorando, uma ansiedade, uma crise de ansiedade assim tão grande que ela saía, e isso foram meses. Às vezes eu ficava triste, eu ficava preocupada, e outras vezes eu perdia a paciência, eu dizia, meu Deus do céu, por que não come? Porque ela passava fome, ela tinha vontade de comer e ela não comia. Uma vez e eu não entendia isso. Eu tava de manhã, acho que lavando a louça, fazendo algo assim, a atividade da escola, e eu tava com fome, era umas 10 da manhã. Eu me senti tão bem, mas tão bem por ter conseguido comer um brigadeiro, sabe? Eu chorei, mas eu consegui, tipo, foi como... Consegui, tipo, eu consegui. E daí a gente, tipo assim, as primeiras, logo no início, a gente pensava assim, até comentava com ela, quanta gente que quer comer e não pode, quanta gente quer comer e não tem. Olha as crianças lá na África que não, né, tão magrinhas, elas têm fome e elas não têm o que comer, tu tem o que comer, não... Sabe, gente, e eu vou falar uma coisa pra vocês, isso não ajuda em nada, sabe? Isso não ajuda em nada, porque assim, o que ela tava sentindo era muito mais uma coisa psicológica, e nada do que a gente falava adiantava, sabe? Assim, então, não, tu tem que comer isso. Às vezes eu dizia, não, tu tem que comer isso, só vai levantar da mesa que tu vai terminar de comer isso. E não adiantava, ela começava a chorar e ela não comia.
Então, Uma coisa... foi muito complicado. Isso não é algo que do nada a pessoa se olha no espelho e, nossa, eu tô gorda, vou emagrecer. Isso é algo que vem decorrendo muito antes. Eu me lembro que quando eu era pequenininha eu fui com o Matheus no mercado, ele nem deve se lembrar disso. E eu não sei porque eu pedi pra ele, eu apontei pros pão e eu falei, Má, pão... Ah, não, ele falou que alguma coisa que engordava, eu não sei o que, eu falei, é sério? Mas pão também engorda? Mas na inocência, eu apontei pro pão de forma. Ele falou, engorda sim? Eu falei, até água? Ele, sim? E tipo, isso ficou na minha cabeça até hoje, sabe? Até naquela época eu pensava, não, a água vai me engordar, não. Se eu comer uma fatia de pão vai me engordar, sabe? E aí, gente, então foi assim, foram os meses mais longos e mais difíceis da nossa vida. Nós estávamos passando também por uma outra situação com o Felipe, que eu quero ver se eu consigo gravar um vídeo com ele contando também. Tudo isso que a gente está falando aqui para vocês, que eu disse, a gente está abrindo o nosso coração, abrindo a nossa vida para compartilhar e dizer assim, se você está passando por isso, tem solução, não é o fim, tudo tem solução. Se você tem esses sintomas, não acredite que você tá ficando mais bonito, mais saudável. Pode até parecer, pode até ser um engano, mas é uma mentira do inimigo. Agora entrando Pelo lado espiritual. Pelo lado espiritual. O que me tirou disso realmente foi Jesus. Sem mentira. Foi Ele que me salvou disso tudo. Porque eu acho que se eu não tivesse Ele do meu lado, eu não teria conseguido ter saído disso. Pra eu tá comendo que nem eu tô comendo agora, conseguir comer sem sentir aquela dor no peito. Às vezes eu até esqueço de agradecer, sabe? Poder comer sem aquela dor no peito, poder comer um sorvete, comer um chocolate. É tão bom se sentir livre, porque eu tava aprisionada, eu tava presa. Foram nossos 15 dias de férias que eu achei que a Heloísa não ia sobreviver. Meu Deus do céu.